Interessante, meus irmãos, que quando nós analisamos a genealogia de Mateus, ela vai findar, ou seja, vai ter fim em José, não em Maria. Portanto, a genealogia de Mateus vem mostrando a genealogia até José. Quando você vai ver a genealogia de Jesus em Lucas sim vai até Maria, certo? Mas por que então, se José não é geneticamente pai de Jesus, para que Mateus faz uma genealogia então? Para chegar em José. Se de José não dá para ir a Jesus. Porque José, ele registrou Jesus como seu filho. Quando alguém registra, por exemplo, eu tenho uma casa, eu registro uma criança que não é minha, como meu filho, ele passa a ter os mesmos direitos que eu tenho. Ele pode herdar essa casa. Se eu tiver um carro, ele pode herdar o carro, assim como um outro filho que seja geneticamente meu filho. José, quando ele vai e registra Jesus como se fosse seu filho, mesmo não sendo geneticamente, ele faz com que tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, Jesus ele venha legalmente ter o direito a herdar o trono de seu pai, de acordo com os princípios que falamos anteriormente, pai descendente, Davi. Herdar o trono de Davi, o que alguém poderia revogar e dizer, ele não pode herdar o trono, sua mãe, ela é da linhagem de Davi, mas o pai dele não é, porque a população ficava achando que ele era filho de José. Nós vemos na Bíblia isso, alguém dizendo, esse aí não é filho de José o carpinteiro, poderiam alegar, e ir na justiça dizendo, não, ele não é da linhagem de Davi. Então José, assim Deus o permitiu que estivesse ali registrando ele legalmente nos documentos ali como seu filho. Porém, como dizem por aí, porém, entretanto, todavia, tem um camarada aqui chamado Eliaquim, no versículo 13. Esse homem, chamado Eliaquim, ele não poderia ter ninguém que tenha o seu sangue, ou seja, geneticamente viesse da sua família, pudesse se assentar no trono. Então, José vem dessa linhagem de Eliaquim, mas um rei não poderia ser da linhagem de Eliaquim se assentar ao trono. Isso está anota aí, Jeremias, capítulo 22, versículo 30, diz, assim diz o Senhor, escrevi que este homem fica sem filhos, homem que não prosperará nos seus dias, pois ninguém da sua linhagem prosperará para se assentar-se sobre o trono de Davi e reinar daqui em diante em Judá. Então, essa genealogia de José, ela tem a tendência a apenas provar legalmente que Jesus tem direito ao trono. Mas profeticamente, ou seja, José, ali, a genealogia de Mateus, está defendendo diante da lei dos homens o direito de Jesus assentar no trono. A genealogia de Lucas vai até Maria, não passa por Eliaquim, porque quando você vai ver lá essa genealogia de Lucas, quando chega a Davi, ela não vai para Salomão, ela vai para Natã, outro filho de Davi, e chega até Maria. Porque para Deus o que interessa ali é a descendência genealógica. Então ali na genealogia de Lucas, você vê a genealogia profética apontando Jesus como Messias, porque o sangue de Davi chega por intermédio de Natã, sem passar por Eliaquim, e chega até Jesus. E na de José, você vai ver que desde Davi até José, ele tem o direito, por seu pai de registro, porque José não era pai de Davi, mas, melhor dizendo, Jesus, mas registrado na lei como se fosse uma espécie de filho adotivo, ele tem direito a se assentar no trono. Deus se preocupa tanto com as coisas, estejamos certos na lei do homem, quanto nas coisas de Deus espirituais. Então, na profecia, profeticamente, ele vem perfeitamente pela linhagem ali da genealogia de Lucas e pela lei do homem, pela genealogia de Mateus, chegando até José.
Versículo 17. De sorte que todas as gerações, né, desde Abraão até Davi, já lemos aqui, o que me chama a atenção é que diz que a palavra Cristo, diz no finalzinho do versículo, e desde a deportação para a Babilônia até o Cristo. Depois eu falo sobre essas 14 deportações para a Babilônia aí, essas gerações. Eu quero falar sobre a palavra Cristo. A palavra Cristo vem da palavra grega, é uma palavra grega, de origem grega, Christos. Ela é uma tradução da palavra original que Mateus utilizou, que é Messias. Messias. A palavra original para Cristo é Messias e significa ungido. Eu quero te convidar, já está anotando aí, lendo depois para ganharmos tempo. Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2 diz assim: o Senhor, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Isso é Isaías sendo tomado pelo Espírito Santo, recitando palavras do Messias Jesus futuramente. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, que significa o Evangelho, aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Esse texto está em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, provando que havia uma promessa de que o Messias viria e ele seria ungido pelo Espírito do Senhor. Essa promessa começa a estar ativa na vida do Senhor Jesus Cristo, veremos mais à frente, quando esse é batizado por seu primo João Batista nas águas do Jordão. A Bíblia diz que ao ser batizado, o Espírito do Senhor veio sobre ele como uma pomba e pousou sobre ele. Eu estou botando a mão na cabeça, não sei se nos ombros, mas creio muito que ele pousou sobre a cabeça, porque unção se faz na cabeça. Então eu quero, vou dizer nem que eu creio, posso até afirmar que o Espírito Santo pousou sobre a cabeça de Jesus em forma de uma pomba e ungiu, o capacitou a pregar, a libertar os cativos. Alguém vai me dizer: Anderson, Jesus é Deus. Para que Deus precisa ser capacitado? Quando nós estudamos a carta aos Filipenses, que um dia, se Deus quiser, estudaremos aqui no canal também, se Jesus não voltar antes, lá diz que Jesus se dispôs da sua glória para vir à terra e nascer de uma mulher. Quando diz isso, quer dizer que ele não deixa de ser Deus, mas ele se dispôs da sua glória, do seu poder para vir como um homem. É por isso que nós vamos ver mais à frente no capítulo 4 de Mateus que ele vence o diabo no deserto e ele precisa orar e jejuar 40 dias, porque ele vai lutar como homem, como Deus, ele não precisava orar e jejuar. Ele venceria. Eu costumo até brincar, dizer que naquela do diabo lá, mandar ele transformar a pedra em pão, ele transformava até o diabo em pão e comia ou pisava em cima. Só que ele vem como um homem, então ele ora, ele jejua, porque no capítulo de número 3, quando ele é batizado, o Espírito vem sobre ele, o unge, o capacitando a estar realizando a obra do Senhor, porque ele está como homem. É Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas está como um homem. Então o Espírito Santo vem sobre ele, ligando ele ao Pai, o capacitando a realizar esses milagres que Isaías profetiza no capítulo 61, versículo 1 e 2, que vai dizer que ele restaura os contritos de coração. Quem de nós nunca chegou num culto com o coração contrito, querido? E Jesus não restaurou seu coração? E se tem alguém me assistindo aí que está com o coração contrito, receba a restauração de Jesus nesse teu coração. Que ele tire a tristeza do seu coração com a unção do Senhor que está sobre a vida de Jesus Cristo. Ele vem agora a restaurar o seu coração. Ele vem proclamar liberdade aos cativos, libertar as pessoas do pecado, abrir as prisões e soltar os presos, falando aqui de prisões espirituais, né? Estudaremos isso mais à frente. Estudaremos também sobre o que é apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele vem pregar as boas novas, que é o Evangelho, para tudo isso. Ele, como homem,
precisava que o Espírito viesse sobre ele, ungisse e o capacitasse, certo? E também estudaremos mais à frente sobre o dia da vingança do Senhor. Em Lucas capítulo 4, versículos 17 e 19, diz que Jesus ele estava dentro de uma sinagoga. Aí o que acontece? Alguém dá a ele a oportunidade de falar. Ele pega o livro de Isaías e quando ele pega, não sei o que acontece ali, mas está direto em Isaías 61 e ele lê e diz que aquela palavra se cumpriu naquele dia, porque ele é o Messias. E as pessoas ali se revoltam, carregam ele e queriam até matá-lo. Não conseguiram naquele momento, porque não era o tempo dele morrer por nós ainda, foi morrer mais à frente na cruz, mas as pessoas se revoltaram porque não aceitavam ele como Messias.